nada foge do seu controle. Eu quero e posso lhe dizer nesta noite que Ele também é a fonte da salvação. Aleluias. E posso lhe dizer que Ele não é uma fonte, mas Ele é a fonte da salvação. Pois em nenhum outro há, aleluias, aquilo que em Cristo está disponibilizado para a sua vida nesta noite, a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E eu não vou me demorar, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que foi um dia de luta, de batalha, mas eu quero falar rapidamente aos corações, às pessoas que escutam, que o Senhor Jesus ele está aqui nesta noite, presente neste recinto. Durante o dia você já recebeu uma palavra da parte de Deus que eu acredito. Aleluia, durante esse percurso, em alguns momentos você recordou, ficou pensando, e era o tratamento de Deus com você, para que nesta noite você pudesse ter a coragem, aleluia, de entregar a sua vida a Ele, render-se a Ele completamente, para que Ele comece a dar continuidade a um plano que Ele tem na sua vida, um plano de salvação. Nós estamos diante de um texto onde Jesus ele para em um determinado lugar. Havia ali um poço. Eu sei que graças a Deus nós estamos um pouco distante dessa realidade. Cada casa hoje tem água encanada. Mas acredito que há algum tempo atrás acontecia aqui também. Você precisar ir para um poço, para um cacimbão, para um açude, para uma cacimba buscar água. Jesus ele para exatamente ali num poço. E Jesus está ali e de repente uma mulher está vindo. Era por volta de meio-dia, ela está vindo para tirar água. E Jesus então começa um diálogo e uma conversa com aquela mulher. Aleluias. Para que ela pare, irmãos, ali possa lhe ouvir e dar atenção àquilo que ele estava falando. Aleluia, você neste dia recebeu um convite, recebeu uma visita, neste dia alguma coisa aconteceu, mas o que eu acho lindo é que você parou aqui para ouvir e participar de tudo que estava sendo preparado aqui, porque Jesus queria falar ao seu coração, porque Jesus tinha uma mensagem para falar com você, para que você fosse atraído pela voz dele e pudesse entender e ouvir aquilo que ele tem para falar com você e tratar com você neste lugar. Aquela mulher, então, meus irmãos, ela ouve, e a bem da verdade, ela reluta um pouco com Jesus acerca daquilo que Jesus está falando com ela. Mas, concluindo aquela primeira parte do encontro, Jesus vai dizer: eu quero lhe dizer que qualquer que beber desta água que você está vindo buscar aqui, ele vai tornar a ter sede. Ela não tem a capacidade de suprir ou de solucionar a sua necessidade de uma forma perene e permanente. Você sempre vai precisar voltar e retornar a este poço. Você vai levar para casa, vai se acabar e você vai precisar voltar. Você vai encher o seu cântaro, vai levar para casa, mas vai se acabar e você vai precisar voltar para cá. Vai ser algo cíclico em sua vida, recorrente em sua vida. Mas eu quero lhe dizer, mulher, que se alguém beber da água que eu lhe der, bendito seja o nome do Senhor, ele nunca mais terá sede. Glórias a Deus. Não é porque essa água vai estancar esta sede permanentemente, mas é porque esta água vai se transformar dentro dele numa fonte. E essa fonte vai jorrar, aleluia, para dar a vida eterna, ou para gerar a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus está querendo dizer: olha, aleluia, esta fonte, ou esta água que eu estou oferecendo, ela vai gerar um efeito na sua vida tão extraordinário, e ela vai ser algo tão poderoso, que você não vai precisar recorrer repetidas vezes, porque ela não vai estar no seu exterior, ela vai passar a fazer parte do seu interior, vai estar dentro de você, vai passar a fazer parte da sua vida, do seu coração. Quando o culto terminar e você for para casa, vai com você.
Amanhã, quando você se levantar para ir trabalhar, vai com você. Quando você for almoçar, vai estar com você. Quando anoitecer, vai continuar com você. Quando você pensar que vai dormir para descansar, ela vai estar dentro de você, constantemente, aleluia, jorrando para a vida eterna, para produzir salvação na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta fonte é chamada, ou é o próprio Jesus. É Ele quem, aleluia, está dizendo que passará a fazer parte da sua vida, aleluia, do seu viver. Aleluia, vai passar a fazer parte do seu coração, das suas escolhas, das suas decisões, do seu cotidiano, da sua rotina, do seu dia a dia, dos detalhes da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte da salvação. Não existe nenhum outro onde você possa recorrer, ou a quem você possa recorrer. E você pode fazer o teste, você já tentou, você já pelejou, mas não tem jeito. A angústia volta, a tristeza volta, o vazio volta, a ansiedade volta, os questionamentos voltam, a ausência de resposta volta, porque não há outra fonte, somente Jesus. Ele pode solucionar e saciar a sua alma de forma definitiva e para todo sempre. Aquela mulher que vinha buscar uma água para tomar naquela fonte, ela sai dali, aleluia, e ela sai dali alegre, feliz. Ela sai dali totalmente impactada por tudo que Jesus tratou e falou com ele, ao ponto dela não conseguir ficar em silêncio ou guardar para si a experiência que ela tinha tido com Jesus. Então ela se vai, mas ela vai dizendo para as pessoas, aleluia, que encontrou a ele. Ela vai anunciando para as pessoas que ele falou toda a sua vida e disse todo o seu viver. E é interessante que, meus irmãos, as pessoas ouvem aquela mulher, e aquelas pessoas agora começam a vir também para onde Jesus estava, para lhe ouvir, aleluia. E passado, irmãos, alguns momentos em que eles ouvem Jesus, eles estão olhando para aquela mulher e estão dizendo, olha, não é mais pelo que você nos disse, aleluia, que nós estamos acreditando. Nós também já temos visto, nós também já comprovamos que Ele é, aleluia, o Messias, que Ele é o Cristo. Em outras palavras, Ele está dizendo, olha, não é pelo pouquinho de água que você nos deu para tomar, é porque agora essa fonte também se abriu no nosso coração e está jorrando, e nós estamos comprovando que é Ele de fato a fonte da salvação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer nesta noite, antes de encerrar, eu já estou encerrando mesmo a mensagem desta noite, que esta fonte, ela já foi muitas vezes, ou já tentaram muitas vezes fazer com que ela fosse estancada. Aleluia. Quando, meus irmãos, Jesus está cumprindo o seu ministério, ele é preso numa cruz, está morto, mas o soldado romano, ao vê-lo na cruz, vai fazer uma tentativa para ver se ele está morto, antes de quebrar suas pernas, porque eles não poderiam quebrar. Aí eles furam ao lado de Jesus, e quando eles furam ao lado de Jesus, jorra sangue, mas não jorra somente sangue, jorra também água da cruz, porque a fonte da salvação, ela não pode ser estancada. Aleluia. Então tiram ele da cruz, mas o levam agora para um sepulcro, para uma sepultura. Colocam uma pedra muito grande na frente da sepultura, selam ela com um anel do governador, para que ninguém pudesse tentar tirar aquela pedra. Mas a palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia, na manhã de domingo, bem cedo, aleluia, acontece ali um terremoto, o anjo de Deus desce, o Senhor Jesus Cristo ressuscita,
Aleluia, e a partir daquele momento ele está vivo, porque ressuscitou soltas as ânsias da morte, porque ninguém pode impedir a fonte da salvação de jorrar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, passa algum tempo, Jesus trata com seus discípulos, derrama o seu Espírito Santo sobre a vida deles e começa os discípulos agora a pregar sobre Jesus. E o Sinédrio, ele começa a tentar estancar esta fonte, pastor Bernardino, aí prende os discípulos, aleluia, para que eles não falassem de Jesus. Mas aí o livro de Atos nos diz que os discípulos milagrosamente são tirados da prisão, porque ninguém pode parar esta fonte. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia prossegue dizendo, meus queridos irmãos, que um homem chamado Paulo, que consente na morte de um crente chamado Estevão, ele está respirando ameaças e afronta contra a igreja do Senhor Jesus, e ele vai lutar para estancar a fonte. Ele pega cartas com os principais da sinagoga e ele vai para a cidade de Damasco. Mas no caminho de Damasco, a fonte da salvação alcança Saulo. Ele é transformado, ele entra na cidade de Damasco sem enxergar, sem ver, mas ele entra crente, porque a fonte alcançou a sua vida e ninguém pode parar esta fonte. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos diz no livro de Atos, capítulo de número 2, que Herodes manda prender a Tiago e a Pedro. Tiago, ele manda matar decapitado e prepara Pedro para ser morto no outro dia. Mas a igreja está fazendo contínua oração por Pedro, e a fonte da salvação não pode parar. Aleluias, um anjo do Senhor vai ali, tira Pedro da prisão, coloca ele em liberdade, e ele continua pregando, porque a fonte da salvação, ela não pode ser estancada. A partir do capítulo 3 do livro de Atos entra em cena a vida do apóstolo Paulo. Ele está pregando o evangelho naquele mundo conhecido. E então, quantas perseguições ele sofreu, quantas vezes foi apedrejado, quantas vezes foi açoitado em praça pública, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi ameaçado de morte. Mas nas palavras do próprio Paulo ele disse: em todas as vezes o Senhor me livrou, porque ninguém pode parar a fonte da salvação. Aleluia. Ninguém pode estancar esta fonte que jorra para a vida eterna. E quando, meus queridos irmãos, o livro de Atos se encerra com Paulo dentro de uma cadeia, irmão Júlio, na sua própria residência, uma prisão domiciliar. E talvez alguém olhasse e dissesse: pronto, a fonte parou de jorrar. Mas a Bíblia nos diz assim, e é glorioso como o livro de Atos se encerra, dizendo: e Paulo, aleluia, falava livremente a todos do Evangelho, porque esta fonte, ela não pode ser estancada. Ela continua a jorrar para a vida eterna. Nós entramos na história e nós vemos os imperadores romanos lutando, empreendendo esforço para estancar esta fonte. Mas se eu perguntasse a você o nome de algum imperador, você lembraria de muitos poucos. Mas Jesus continua sendo Jesus, e a fonte que jorra para a vida eterna e que ninguém para. Aleluia, o testemunho da história. Aleluia, quando nós entramos, irmãos, na reforma protestante, nós vemos as grandes perseguições que a igreja sofreu. Hoje eu estava lendo ali, aleluia, na noite de São Bartolomeu na França, os estudiosos chegam a dizer que pode até chegar um número de 100.000 cristãos mortos em uma única noite. Mas a fonte, ela não parou de jorrar, a fonte não cessou de jorrar, a fonte não parou de jorrar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando no tempo moderno, aleluia, e nós não temos a dimensão de quantos irmãos neste mundo, os cristãos perseguidos, Coreia do Norte, China, Índia, Paquistão, tantos outros lugares, e nós estamos vendo esta triste realidade se avizinhando de nós. Mas eu quero lhe dizer que a fonte não parou de jorrar, e ela chegou nesta
nesta noite no Cid Carnaubinha e está lhe alcançando com esta verdade. Somente nele há salvação e poder para mudar e transformar a sua vida, fazer de você uma nova criatura, colocar dentro do seu coração a certeza de ir morar no céu. Fazer com que você se levante do lugar de onde você está nessa noite, em meio a tantas incertezas que já visitaram a sua alma, você se levantar com uma convicção. Aleluia, a palavra que ele me disse transformou o meu íntimo, e eu sinto algo agora que está pulsando dentro de mim, jorrando dentro de mim. Eu não tenho certeza de mais nada, mas eu tenho uma certeza: esse Jesus, ele é real, este Jesus, ele é poderoso, e este Jesus agora é o Salvador da minha alma. Aleluia. Aleluia. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte da salvação. Aleluia. Eu lhe digo nesta noite com toda a convicção da minha alma: você precisa dele. Você precisa dele, como eu preciso dele, como todos os que estão aqui nesta noite precisam dele. E muitos já tomaram a decisão e já tomaram, aleluia, a iniciativa de entregar a sua vida a Jesus. E eu não tenho dúvida que se eu perguntar aqui a qualquer um dos que já entregaram sua vida a Jesus e tiveram um real encontro com Jesus, se eu perguntar: está arrependido? Ele vai dizer: estou, de não ter aceitado há mais tempo, de não ter entregue minha vida.